Andréa Secato, grata. Nossa, que histórias incríveis acabamos de ouvir. Igor, Gislaine, parabéns. Vocês são maravilhosos. Aos idealizadores do Bom Aluno, que honra. Bendita esta mãe, que realmente iluminou todo esse trabalho. Gratidão. A toda a equipe multiprofissional, aos parceiros e apoiadores, a pessoa e ser formidável da Mabel, que tem liderado com maestria todo esse time, e a confiança por eu estar aqui, para contar uma história para vocês. Uma história que eu conheci há um certo tempo, e de uma jornada intensa. Então vamos lá? Uma criança, antes mesmo de nascer, já mostrava perseverança, pois foi o sobrevivente de outras 3 gestações. Após o nascimento, houve um temor ainda de perder os membros inferiores. Tinha muito receio toda a equipe, mas tamanha foi a dedicação da equipe médica e do apoio familiar, somada à fé que habitava nessa família, que a vitória veio. Até promessa fizeram e alcançaram. Cresceu, foi para a escola, primeira série direto. E tinha muita vontade de ler. Mas conforme foi vendo que o tempo ia demorar, afinal tem todo um desenvolvimento para isso, aí ficava irritado, chorava, ficava muito triste. Mas era consolado pela professora, pelos pais, e aos poucos foi transformando a emergência em aceitação. Quando começou a juntar as letras, o mundo parece que se abriu. Adorava estar na janela do quarto, imaginava-se um pássaro, sentia o ventinho, inclusive quando fechava os olhos, e fazia muitos planos. Ali, concretizava no seu imaginário os projetos que já tinha. E ao começar a vir a leitura, como adorava sair! Porque o primeiro voo alcançado foi ler os ônibus, porque muitas vezes passava por conta de perceber que os pais tinham dificuldade. E a rotina era difícil por isso. Não alfabetizados, mas doutores em ser gente. Humildes, honestos, trabalhadores, eram continentes um para o outro. E as coisas foram seguindo. Com dificuldade, é verdade. Nem sempre chegava o final do mês com a conta fechada. Aluguel atrasado, dificuldade às vezes de prover o alimento. Mas eram resilientes e seguiam. Até que veio um trabalho muito especial para esse pai. Seguir trabalhando e ser caseiro. Então, pareciam que tinham ganho na loteria. 4 anos formidáveis, com mais conforto financeiro. E a vida foi seguindo, com mais leveza. Até que, como nem tudo são flores, não é mesmo? Chegou um período que precisou fechar essa empresa das 3 unidades ativas, justamente a deste pai precisou fechar. Mais uma situação difícil, afinal, esses pais foram sobreviventes sociais. Ambos perderam a sua infância e a sua adolescência. Muito pequenos precisaram já trabalhar, 5, 6 anos. O pai dele teve um infarto fulminante, a mãe
dela um acidente trágico de caminhão. E muito pequenos já tinham que prover os menores irmãos. Mas eles foram à luta, arregaçaram as mangas e foram. Então, como diz Rubem Alves, cada um deles foram pérola, resultados do processo de transformação da sua dor. Ter um filho educaram, seguiram dando norte, não só em casa, mas na comunidade, porque já tinha uma veia social de ajudar a comunidade, menos tendo pouco. Do menos faziam mais, já transformava. Mudar não seria fácil, mas o período que eles ficaram sem pagar aluguel já tinham um pouco guardado, e o sonho da casa própria já existia neles. Então, com essa necessidade de mudança de trabalho, conseguiram comprar um terreno modesto, é verdade. A casa não estava ainda construída, mas foram. E chegando lá, foram habitando, já convivendo com a vizinhança. Primeiro ano mudando de escola, já com 10, 11 anos, quase formado 11, para estudar para as provas. Foi muito difícil esse primeiro, segundo ano, inclusive, por conta de não tinha teto, não tinha chão. Parecida com aquela música, inclusive, né? Era uma casa, não tinha teto, não tinha chão. Chão tinha, teto tinha, mas não estava terminado. Quantos de vocês também já não viveram isso ou vivem isso? Estudar, fazer as tarefas, com barulhos de obra também não é nada fácil. Mas no final do primeiro ano, da quinta série antiga, hoje chamada sexto ano, eis que chega uma carta, em letras garrafais. Você foi selecionado ao PBA. Aí os pais olharam, que raios é isso? PBA? Deve ser mais um curso que paga 50%, diziam eles. Nem vamos ver. Ou ainda, promessa para um primeiro estágio, mas nem fazem. Acho que não vamos. Mas aí, como aquela ideia da fé, do acreditar no melhor, imperou. E eles foram. Primeira reunião explicativa no ano seguinte. Mal eles sabiam que era mais uma porta iluminada se abrindo. A porta iluminada da diferença da vida. Primeiro voo cansado do pequeno filho foi ler, ajudar esses pais, começar a ter um pouco mais de conforto nos documentos, nas coisas por fazer. O segundo voo cansado foi entrar a esse projeto tão encantador. PBA, Projeto Bom Aluno. O primeiro ano foi difícil na sexta série, escola regular na pública, manhãs ali mais dedicado ainda, mais atenta do que já era, tardes de reforço, português, matemática, logo mais já entrou o idioma inglês. Nossa, quanta coisa! Mas tinha vergonha de compartilhar também essas experiências. Afinal, o melhor amigo, o primo querido, eram tão inteligentes quanto, e por que não foram selecionados? Por que eu? Se perguntava aquela jovem adolescente. E assim foi transformando essa vergonha em orgulho. E diante das atividades em que o IBAB foi fornecendo, foi se apropriando de que sim, era possível ter orgulho e falar sobre as suas conquistas. Ser bolsista não é nada fácil na rotina. As adversidades são muitas. E quando coincide com perdas familiares em etapas decisivas que se passa, a exemplo dessa história, primeiro ano de faculdade, uma alegria tremenda, passou em 3 lugares diferentes, mas veio uma perda terrível na família. Uma prima muito próxima, de apenas 10 anos, foi atropelada brutalmente vindo da escola. Segundo ano de faculdade, o pai
interna por 15 dias. Doença cardíaca. Recuperou-se. Que bom, que alívio. Pouco tempo depois, um outro primo, considerava como irmão, segue por caminhos tortuosos e acaba assassinado. Quantos aqui talvez já não passaram por isso? A exemplo do Igor. Terrível, não é? Mas a gente vai sacudindo a poeira, todo bom aluno vai sacudindo e calma. Como vai seguir adiante? E nessa história não foi diferente. Conforme foi passando, foi assentando, as pessoas da família, os amigos íntimos também se apoiando. E como diz Gandhi, seja a transformação que deseja ver no mundo. Nem sempre é fácil, com tanta vulnerabilidade e complexidade, não é? Então aqui eu compartilho com vocês Carl Gustav Jung. Jung nos brinda com essa frase. A esmagadora maioria dos seres humanos escolhe não seguir o próprio caminho, mas as convenções. Eles, consequentemente, não se desenvolvem à custa de sua totalidade. Ser bolsista está fora dessa curva. Porque aquele pequeno bebê que foi resiliente já no nascimento, foi crescendo, alçou os primeiros voos, ler, entrar no PBA, se transformou num adulto. Um adulto que tinha já desde muito cedo essa vontade de fazer a diferença, não só no seu núcleo familiar, mas ao entorno. E essa adulta sou eu, Graziele Ribeiro Martins Berdassoni. Já ouvi muito, nossa, parece nome até de princesa. Quanto sobrenome, mas isso é uma outra história. Quem sabe em algum outro encontro a gente se encontra para falar sobre, porque cada sobrenome também tem um mundo por trás. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho, alguns slides que justamente me trazem esse orgulho de fazer parte, que foram as primeiras conquistas, não só da família, de realmente ter uma família com filho, um lar com conforto, com acolhimento, como aconteceu, a casa própria, mesmo simples e com muita dificuldade, o voo primeiro feito por mim ler. Aqui é a entrada do PBA, porque antes os pais estavam lado a lado, o PBA entrando, ele se torna bússola para ampliar esse horizonte. E aqui alguns outros voos alcançados, sendo a minha jornada, caminho, alçado no desejo, encontre e alça voos altos. Eu custeei a minha cerimônia, o baile, eu tive meu primeiro consórcio, mesmo sem ter carta de motorista, já vislumbrava o primeiro bem. O potencial de compra, ajudando mensalmente os pais. E aqui outras formações que me ajudaram a me tornar o profissional de hoje. A segunda turma do IBAB. 95 a 2005, esse ciclo que eu participei. Outras formações complementaram a minha atuação, a exemplo da especialização em gestão de pessoas na PUC, formação em terapia sistêmica familiar, mediação sistêmica integrativa, e em paralelo ao consultório, eu precisava entregar mais para a sociedade aquilo que eu sentia fazer a diferença. Com grupos de alta complexidade, com situações de risco. Amo atuar no consultório, mas também fazer a diferença nesses contextos vulneráveis em que eu também um dia estive, mas um pouco diferente, porque tinha o esteio familiar e muitos desses nem isso têm. A exemplo das realidades, aqui trabalhando um pouco para vocês, seguindo como associada da parte da Associação Paranaense de Terapia Familiar e da Abratef, que são instituições que promovem estímulo à clínica social, atendo clinicamente alguns casos muito sérios, com valor diferenciado, a realidades com crianças desacolhidas da família e adolescentes que vêm para instituições. Também pude
implantar alguns serviços com jovens aprendizes. Com tripla jornada, também desenvolvi esses trabalhos. E nessa realidade, também alcei voos maiores, indo para outros lugares, como Portugal, Espanha, apresentando esses trabalhos das comunidades e tendo esse retorno, partilhando para outros colegas poderem também atuar e fazer a diferença. Ao todo, até hoje, foram em média 2.004 pessoas atendidas. E o meu estímulo pessoal é que, de repente, cada um desses possa ter tocado um pouco mais o seu nicho familiar ou o seu nicho comunitário. Somado a tudo isso, eu vejo que a minha missão hoje é fazer esse intercâmbio entre os dois mundos, o mundo privado, da intimidade, de trabalhar com as pessoas que têm um pouco mais de acesso, mas também fazer essa diferença no social. Artigo foi lançado, trabalhos internacionais foram reconhecidos, e isso não chegou à toa, pela oportunidade. Então eu costumo dizer que bons alunos como nós são alçados nas situações periféricas para dar voos altos. E eu quero falar com cada um de vocês aqui, especialmente os colegas mais jovens que estão chegando na jornada do IBAB, que acreditem nos seus sonhos, ouçam a sua voz interior. E os colegas que já estão como protagonistas, fazendo as suas atuações no dia a dia, que deem as pausas necessárias, porque geralmente a gente vai desenfreado e não dá as pausas até para brindar os feitos que alcança. Por fim, não menos importante, eu agradeço a atenção de vocês. A todos aqui presentes nesse dia realmente chuvoso, não é? E que de fato somos pessoas comprometidas em estar aqui. Agradeço as pérolas da minha origem, meus pais amados, a minha mãe que me deu a vida e segue comigo, meu pai que em memória esteve conosco generosamente e como parceria total até abril do ano passado, aos meus afilhados. Lembram aquela prima que havia infelizmente nos deixado, deixou 2 outras irmãs mais novas, e escutar delas que elas se espelham na nossa jornada como boa aluna é maravilhoso. Não entraram no PBA, é verdade, mas com algumas outras dificuldades formaram, são contadoras. Aquele primo que foi assassinado e que nos dói até hoje, infelizmente, deixou um sobrinho. Ele é meu afilhado de batismo. Esse ano ele entra na área de saúde. Então essas movimentações e que fazemos a diferença nas nossas jornadas e quem está vindo agora, logo adiante, podem ser diferentes. Em especial, também agradeço outras 2 colegas que seguem como âncoras comigo desde 2019, apadrinhando uma aluna do Bom Aluno. E que isso me enche a alma e me traz uma força vital de seguir e querer alcançar muitos outros voos. Enquanto eu respirar, o que depender de mim, eu vou levar adiante essa idealização tão linda que vocês concretizaram e que está nas nossas mãos, de fazer atitude nas mãos, trazendo a diferença. Obrigada.